A mente do homem é a sede do pensamento. É ela que nos dá condições de conhecer, pensar, imaginar, lembrar e entender. O intelecto, a sabedoria, a inteligência e o raciocínio pertencem à mente. De modo geral, a mente é o cérebro. Mente é um termo psicológico, cérebro, um termo fisiológico. A mente da psicologia é o cérebro da fisiologia. A mente exerce um importante papel na vida humana porque o pensamento influencia a ação. Antes da regeneração. De acordo com a Bíblia, a mente do homem é singular, pois constitui um campo de batalha onde Satanás e os espíritos malignos contendem contra a verdade, consequentemente, contra o cristão. Podemos ilustrar essa batalha da seguinte maneira: a vontade e o espírito do homem são como uma fortificação que os espíritos malignos desejam capturar. O campo onde se trava a batalha pela conquista dessa fortificação é a mente. Observemos como o apóstolo Paulo a descreve, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 3-5. Inicialmente, ele fala de uma batalha, depois, de onde ela se trava, e, finalmente, qual o objetivo dela. Essa luta se passa exclusivamente na mente humana. O apóstolo compara os argumentos e raciocínios do homem a uma fortaleza do inimigo. Ele vê a mente como que dominada pelo inimigo, por isso, temos de guerrear para entrar nela. Sua conclusão é que muitos pensamentos rebeldes acham-se armazenados nessas fortalezas e precisamos levá-los cativos à obediência de Cristo. Tudo isso mostra de forma clara que a mente é o cenário da batalha que os espíritos malignos travam contra Deus. As Escrituras explicam que, antes de um indivíduo ser salvo, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, 2 Coríntios 4:4. Esse versículo, ao declarar que Satanás se agarra à mente do homem, cegando-a, se harmoniza com o outro que citamos. Algumas pessoas talvez se considerem extremamente sábias por serem capazes de apresentar muitos argumentos contra o Evangelho. Outras provavelmente pensem que a incredulidade é resultado de um embotamento mental. Contudo, a verdade em ambos os casos é que Satanás cegou os olhos da mente humana. Quando Satanás aprisiona a mente de alguém, esta endurece. O homem, como filho da ira, segue os desejos do corpo e da mente, e por isso, é estranho e inimigo no entendimento, porque a mente que se inclina para a carne é inimiga de Deus, 2 Coríntios 3:14, Efésios 2:3, Colossenses 1:21, Romanos 8:7. Lendo essas passagens podemos ver claramente como os poderes das trevas se relacionam de maneira especial com a mente do homem e como ela é bastante suscetível aos ataques de Satanás, com respeito à vontade, à emoção e ao corpo do homem. Os poderes malignos não têm como fazer nada diretamente, a menos que tenham conquistado algum terreno neles. Contudo, na mente, eles podem operar livremente, sem precisar persuadir o homem ou ser convidado por ele. Parece que a mente já é possessão deles. Comparando a mente dos homens a uma fortaleza do inimigo, o apóstolo dá a entender que Satanás e seus espíritos malignos já estabeleceram um relacionamento muito profundo com ela. Parece que, de algum modo, eles usam as mentes como suas fortalezas e nelas aprisionam seus cativos. Através da mente eles impõem sua autoridade, utilizando a mente dos seus cativos, eles transmitem pensamentos venenosos a outros, de modo que estes também possam se levantar contra Deus. É difícil calcular qual parcela da filosofia, da ética, do conhecimento, da pesquisa e ciências do mundo se origina nos poderes das trevas. Contudo, de uma coisa temos certeza: todos os argumentos e atitudes de resistência ao conhecimento de Deus são fortalezas do inimigo. Parece estranho constatar que a mente se acha numa relação tão íntima com as autoridades da impiedade. O primeiro pecado que o homem cometeu, instigado por Satanás, foi a busca do conhecimento do bem e do mal. É por isso a mente humana tem um relacionamento especial com o diabo. Se fossemos pesquisar cuidadosamente as Escrituras, e observar as experiências dos homens de Deus, veríamos que todas as comunicações entre as forças humanas e satânicas ocorrem no pensamento. Vejamos,
por exemplo, as tentações que Satanás lança contra o ser humano. Todas elas são apresentadas à mente. É verdade que frequentemente ele usa a carne para dobrar o homem. Todavia, em cada caso de sedução, o inimigo cria algum tipo de pensamento para com ele tentar o homem. Não podemos distinguir entre tentação e pensamento. Todas elas surgem para nós sob a forma de pensamentos. Uma vez que estes estão de tal forma expostos ao poder do inimigo, precisamos aprender a guardá-los. O intelecto do homem regenerado é incapaz de compreender a Deus. É necessário que o imenso poder divino destrua os argumentos humanos. Isso acontece na hora do novo nascimento, quando o homem se arrepende de seus pecados. A definição original de arrependimento é simplesmente uma mudança de mente. O ser humano, em sua mente, é inimigo de Deus, por isso, o Senhor tem de alterar a mente dele para comunicar-lhe vida. O homem regenerado tem uma mente obscurecida. Com a conversão, ela sofre uma mudança drástica. Como antes ela se achava tão unida com o diabo, é essencial que Deus opere uma mudança na mente do homem para que este possa receber um novo coração. Atos 11:18. Depois da regeneração. Contudo, mesmo depois do arrependimento, a mente do cristão não fica totalmente liberta do toque de Satanás. Da mesma forma que o inimigo trabalhou através da mente antes, ele vai continuar operando. Paulo, escrevendo aos crentes de Corinto, declarou: "Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo." 2 Coríntios 11:3. O apóstolo reconhece que, assim como Deus deste mundo cega a mente dos não crentes, também engana a dos que creem. Embora sejam salvos, sua vida mental permanece sem renovação. Consequentemente, continua sendo um estratégico campo de batalha. A mente sofre a investida violenta dos poderes das trevas mais que qualquer outra parte do homem. Precisamos reconhecer que os espíritos satânicos dedicam uma atenção especial à nossa mente e a atacam incessantemente, como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Não foi o coração de Eva que Satanás atacou primeiro, mas, sim, a mente. De igual forma, hoje, os espíritos malignos atacam nossa cabeça, e não nosso coração, a fim de nos apartar da simplicidade e pureza que há em Cristo. Eles sabem que a mente é o ponto mais fraco de nosso ser. É que, antes de crermos, ela foi a fortaleza deles e ainda não se acha totalmente dominada pelo espírito. Então, o caminho mais fácil para a realização dos propósitos satânicos é o ataque à mente. O coração de Eva era sem pecado e mesmo assim ela aceitou os pensamentos sugeridos por Satanás. Desse modo, ela foi enganada pelo logro maligno, perdendo seu raciocínio, e caindo na armadilha do inimigo. O crente deve ter o cuidado de não se orgulhar de possuir um coração honesto e sincero, porque, se não aprender a repelir os espíritos malignos de sua mente, continuará a ser tentado e enganado, perdendo, consequentemente, a soberania da sua vontade. Na sequência, Paulo mostra de onde vem esse perigo. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou o evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse, de boa mente, o tolerais. 2 Coríntios 11:4. Se o cristão deixar que Satanás introduza ensinos falsos em seus pensamentos, ele correrá o risco de se apartar de uma devoção sincera e pura para com Cristo. São essas as obras que a serpente está realizando hoje. Satanás tem se disfarçado em anjo de luz, a fim de levar os santos a cultuar, com seu intelecto, um outro Jesus, que não o Senhor, a receber um outro Espírito que não é o Espírito Santo, e, por meio deles, propagar uma mensagem diferente do Evangelho da graça de Deus. Paulo declara que isso nada mais é do que a atuação de Satanás na mente do cristão. O adversário transforma essas doutrinas em pensamentos e depois as impõe à mente do cristão. Como é trágico que tão poucos reconheçam a realidade dessa atividade maligna. Na verdade, são poucos os que poderiam imaginar que o diabo daria bons pensamentos aos homens. É possível um filho de Deus ter uma nova vida e um novo coração e não possuir ainda uma nova mente. Muitos crentes têm uma mente velha, embora seu coração seja novo. O coração deles está cheio de amor, enquanto a mente não tem nenhuma percepção das realidades espirituais. Muitas vezes,
as intenções do coração são inteiramente puras, mas os pensamentos, confusos. Tendo-se impregnado de uma mistura de ideias, a mente carece do elemento mais notável de todos, o discernimento espiritual, e inúmeros são os cristãos que amam de fato os filhos de Deus, mas, infelizmente, seu cérebro está abarrotado de uma miscelânea de teorias, opiniões e propósitos. Um grande número dos melhores e mais fiéis filhos de Deus são preconceituosos e possuem uma mente bitolada. Já decidiram o que é a verdade e quais as verdades que vão aceitar. Rejeitam qualquer outra que não se encaixe em suas noções preconcebidas. A cabeça deles não se expande tanto quanto o coração. Além do mais, existem outros filhos de Deus que não conseguem formular nenhum pensamento. Embora já tenham ouvido muitas verdades, não se lembram delas, nem as praticam, nem as comunicam a outros. Certamente, ouviram muitas, mas, mesmo assim, não são capazes de expressá-las. Durante muitos anos receberam verdades, porém não conseguem expô-las para suprir as necessidades dos outros. Talvez até sejam pessoas que se orgulham de estarem cheias do Espírito Santo. O que causa tal sintoma é uma mente não renovada. O cérebro do homem causa mais prejuízos aos outros do que o coração. Se os crentes enxergassem a diferença entre a renovação do coração e a da cabeça, não cometeriam o erro de acreditar no homem. Os cristãos devem saber que mesmo quem mantém uma comunhão íntima com Deus, pode, inconscientemente, ter aceitado uma sugestão de Satanás em sua mente. Portanto, suas atitudes, palavras e pontos de vista são distorcidos. Nenhuma palavra do homem é digna de total confiança, a não ser a que se ache em harmonia com o ensino bíblico. Não devemos aceitar as palavras de um homem só porque o admiramos e o respeitamos. Seus dizeres e sua conduta podem ser santas, mas seu pensamento pode não ser espiritual. O que temos de observar, portanto, não é seu falar ou sua conduta, mas sua mente. Se crêssemos na palavra de um obreiro, vendo-a como uma verdade de Deus, por causa da sua conduta de vida, estaríamos considerando sua palavra e comportamento, e não a Bíblia, a nossa medida feridora da verdade. A história da Igreja está cheia de casos de crentes consagrados a Deus que propagaram heresias. A explicação é simples: o coração foi renovado, mas a mente permaneceu a mesma. Não temos dúvidas de que a vida é mais importante do que o conhecimento. Aliás, a primeira é 1000 vezes mais influente do que o segundo. Entretanto, depois de experimentarmos algum crescimento na vida, é essencial que busquemos o conhecimento que procede de uma mente renovada. Devemos entender o quanto é importante termos o coração e a mente renovados. Se o cristão não renovar a mente, sua vida será desequilibrada e limitada. Para ele, se torna quase impossível trabalhar. Hoje é muito comum ensinar-se que a vida cristã deve ter amor, paciência, humildade e assim por diante. Essas características do coração são altamente significativas, visto que nada mais pode ocupar o lugar delas. Mesmo assim, podemos considerá-las suficientes para suprir todas as nossas necessidades? Elas são importantes, mas não representam tudo. É igualmente vital que a mente também seja renovada, ampliada e fortalecida. Caso contrário, essa vida será desequilibrada. Muitos sustentam que os cristãos espirituais não devem ter bom senso, pois mesmo sendo tolos são os melhores. A não ser pelo fato de que tais crentes espirituais vivem um pouco melhor do que o resto, a utilidade deles é nula e não podemos lhes confiar nenhum trabalho. Não defendemos a sabedoria e o conhecimento mundanos, pois a redenção de Deus não exige o emprego da nossa mente antiga maculada pelo pecado. Contudo, Ele deseja renová-la, como acontece com nosso espírito. Deus quer restaurar nossa mente ao estado excelente que ela possuía por ocasião da criação, a fim de podermos glorificá-lo, não apenas pela conduta, mas também pelo pensamento. É incalculável o número de filhos de Deus que, pelo fato de negligenciarem a mente, se tornam bitolados, obstinados e algumas vezes, até mesmo maculados. Eles ficam aquém da glória divina. O povo de Deus precisa saber que, se desejamos ter uma vida plena, devemos renovar a mente. Uma das razões por que o reino de Deus carece de obreiros hoje é que muitos não podem realizar nada no plano mental. Como não buscam a renovação da mente depois de salvos, a obra deles fica prejudicada.
A Bíblia declara enfaticamente que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, Romanos 12:2. Extraído do livro O Homem Espiritual, volume 3. Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.